O ministro Sérgio Moro, que aliás vai viajar domingo com o presidente Bolsonaro para Washington, aliás, ele fala bem inglês, lançou o Sistema Nacional de Dados sobre a Criminalidade. Sistema Nacional de Dados sobre a Criminalidade. Justificativa para a criação desse banco de dados é criar uma base sólida para a política de prevenção e redução de crimes. Funciona ou não funciona? Vou fazer esta pergunta para a doutora Raquel Kobayashi Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Raquel, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço, boa noite. Raquel, na sua opinião, essa iniciativa vai funcionar, não funciona? Que avaliação você faz? Primeiro que aqui no estado de São Paulo, há muitos anos mesmo, esse sistema é utilizado para que possamos ter informações das incidências dos crimes. E esses dados, eles são justamente retirados nos boletins de ocorrência. Eu elogio a iniciativa do ministro, até porque foi o primeiro ministro que tomou essa iniciativa de ter dados de tecnicidade para poder combater e implementar políticas de combate ao crime. Agora, Raquel, com esse banco de dados, por exemplo, seria mais eficiente para identificar uma pessoa que, porventura, tenha cometido delito no Estado e foge para outro achando que ele não vai nunca mais ser encontrado? Obviamente, essa interligação de dados entre os estados há que ocorrer. Obviamente, com a tecnologia implementada, os dados em âmbito nacional e com a seriedade de que esses dados estejam corretos. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, existe a divulgação das incidências de crimes e de vários crimes pela Secretaria de Segurança Pública. E esses dados, eles não são internos, eles são expostos, eles são divulgados, inclusive, para a imprensa, para a sociedade em geral, uma justificativa para a sociedade em geral de quais as políticas a Secretaria de Segurança Pública está tomando para a prevenção desses crimes. E muitas vezes a Polícia Militar utiliza, na sua maioria das vezes, para poder aumentar o policiamento preventivo ostensivo em determinada região, dependendo do crime. Então, obviamente, é uma iniciativa extremamente feliz e que se baseia em tecnicidade, e que se baseia realmente em conhecimento e técnica para que possamos combater realmente com seriedade a criminalidade. Raquel, quando foi anunciado hoje, dizendo que estava à disposição no site do Ministério da Justiça, eu até entrei e tal, para ver se já estava a página lá. Não está ainda, pelo menos à tarde não estava. Mas está dizendo que qualquer cidadão pode consultar. Qualquer cidadão de qualquer parte do país. Você acha que isso pode ajudar ou pode atrapalhar uma investigação policial? Não, a investigação ela não se baseia justamente, nós estamos falando em prevenção de crimes. Estamos falando a partir do momento em que o crime já ocorreu. A investigação ela ocorre após a prática do delito. Justamente esses dados eles vão auxiliar para a prevenção, não na investigação. Então não atrapalha de forma alguma a investigação. Técnicas investigativas da Polícia Judiciária que investiga, onde o delegado de polícia preside através do inquérito policial e que as provas são consubstanciadas e todas coletadas e colocadas no inquérito policial para que essas investigações tenham continuidade, ela não vai estar, outra situação, ela não vai estar exposta. Nós estamos falando em crimes que já ocorreram, localidades, incidências, quais são os crimes ocorridos e que vai auxiliar de uma forma muito salutar para que a prevenção seja mais eficaz. Raquel, o outro dado também que hoje à tarde foi divulgado é que no caso do âmbito da Polícia Federal, 95% dos casos investigados pela Polícia Federal chegam a alguma conclusão. Eu acho que no caso da Polícia Civil esses números não são tão eficientes, são? São. O que ocorre são os índices, os medidores de índices de eficiência, eles são colocados de forma equivocada. Eles sempre se baseiam em parâmetros de polícia preventiva ostensiva e não se baseiam em parâmetros de polícia investigativa. Obviamente, uma análise da eficiência daquele trabalho prestado, ele deve ser feito, mas de acordo com a correlação daquele trabalho feito. A Polícia Judiciária é a polícia investigativa. Ela não tem a mesma atribuição legal e constitucional da polícia
preventiva. Nós não temos, por exemplo, como nos basearmos o término de uma investigação, muitas vezes nem um mês. Muitas vezes uma investigação, ela dura mais de meses, até anos, porque a investigação, ela tem uma série de requisitos para que possamos chegar na verdade possível dos fatos. O comprometimento da investigação, da Polícia Judiciária, é que achemos a verdade possível dos fatos. Nós não estamos trabalhando para acusar e muitas vezes aquelas provas, elas podem estar lastreando uma não acusação. Então, justamente por isso que não podemos nos basear em índices de medição, de aferição, de produtividade, com os mesmos índices que se baseiam hoje para a Polícia Militar, que é a Polícia Ostensiva Preventiva. Ok. Raquel, muito obrigado pela gentileza. Muito grato aqui pela participação no Jornal da Record News. Eu que agradeço. Muito boa noite.